Sejam bem-vindos à aula de Matemática Financeira do ITEB. Para as turmas do curso de Logística e Administração do Ensino à Distância do ETEC. Na aula de hoje, iremos falar sobre desconto simples. Mas antes de começarmos, é muito importante entender o significado das expressões por dentro e por fora utilizados na matemática financeira. Suponhamos que tenhamos um determinado capital, também conhecido como valor presente. Se esse capital é colocado para capitalizar, ou seja, angariar recursos financeiros na forma de juros, ele chegará a se expandir, chegando a um valor final. Assim sendo, valor presente mais juros dará origem ao valor final. O valor presente, nesse caso, é chamado de valor por dentro, por ser menor que o valor final. E é sobre ele que os juros incidiram. O valor final, resultado dos juros obtidos em cima do valor presente, é chamado de valor por fora. Então, essa representação geométrica é para tornar mais claro de quem estamos falando quando usamos a expressão por dentro e de quem estamos falando quando usamos a expressão por fora. Sempre que usarmos a expressão por dentro, estamos falando do valor presente. Se usarmos a expressão por fora, estamos falando do valor futuro. Aquele que foi adquirido do resultado do valor presente mais juros. Vamos então ao primeiro tipo de desconto, o desconto por fora simples, também conhecido como desconto comercial ou desconto bancário. Vamos retomar a nossa aula de juros simples. O juros simples pode ser obtido da seguinte forma: juros é capital inicial aplicada diretamente à taxa e em seguida ao tempo. J igual a C vezes I vezes N. Com desconto simples por fora, acontece algo semelhante. Podemos aqui simplesmente fazer uma troca de variáveis. Podemos trocar a variável J, que era os juros, por desconto, já que estamos realizando a operação inversa. Ao invés de capitalizarmos um valor, estamos descapitalizando o mesmo. Podemos trocar o C de capital por VF, valor futuro. O resto permanece o mesmo. Percebam que no desconto por fora simples, a taxa e o período, ou tempo equivalente da transação, incidem diretamente em cima do valor final. Repetindo, no desconto por fora simples, temos valor final aplicado direto à taxa, aplicado direto ao tempo. Mas sabemos que o desconto por fora simples também pode ser calculado da seguinte maneira: valor final menos valor presente, também chamado de valor atual. Sendo assim, podemos fazer aqui a troca de lugar de duas variáveis. Desconto que se encontra no primeiro membro passa para o segundo membro, trocando de sinal. E a variável VP, que se trata do valor presente, vem para o seu lugar, também trocando de sinal.
Podemos aqui dizer que valor presente é valor final menos o desconto. Substituindo o desconto pela fórmula que foi estabelecida antes, valor final vezes taxa vezes tempo, neste local, onde estava o desconto por fora simples, teremos uma nova igualdade com esse termo em evidência. Isolando o termo em evidência, VF que aparece nas duas expressões, teremos uma fórmula VP igual a VF que multiplica 1 menos IN, que é exatamente o que sobrou quando se retira VF de cada um dos termos. Aqui sobrou o número 1, que estava oculto, e do lado de cá sobrou I vezes N, uma vez que VF ficou em evidência. Para simplificarmos os cálculos no dia a dia, basta entendermos da seguinte forma: desconto por fora simples pode ser calculado por duas fórmulas básicas. Desconto por fora simples, valor final, vezes a taxa, vezes o tempo. Não se esqueça que o desconto por fora sempre acontece diretamente em cima do valor final. O valor presente pode ser calculado a partir do valor final, utilizando a última fórmula que vimos no slide anterior. Valor presente é valor final, que multiplica 1 menos I vezes N, taxa e tempo. Vejamos alguns exercícios. Primeiro, de desconto por fora, simples, também chamado de comercial ou bancário. Um título com valor nominal de R$ 15.000 será descontado 3 meses antes de seu vencimento, com desconto comercial simples, com uma taxa de desconto de 5% ao mês. Qual é o valor do desconto? Qual é o valor atual dessa dívida? Observe o mesmo texto com os elementos principais destacados. Valor nominal de 15.000, documento a ser descontado ou quitado 3 meses antes do seu vencimento, com o tempo em meses, desconto comercial simples, taxa de desconto de 5% ao mês, na mesma unidade do tempo. Queremos saber o valor do desconto e qual o valor atual dessa dívida. Utilizando aquela primeira fórmula que vimos, desconto por fora simples cai diretamente em cima do valor final, e sobre ele multiplicamos a taxa e o tempo. O valor final ou nominal é de R$ 15.000. A taxa é de 5% ao mês. Essa taxa, convertida para a forma decimal, fica igual a 0,05, multiplicado por 3, que é o tempo que antecede o vencimento do nosso documento. Fazendo todos os cálculos, o nosso desconto por fora simples será de R$ 2.250. Pause o vídeo e confira os cálculos. Como não queremos saber somente o desconto, queremos também saber o valor atual, basta lembrarmos que o valor presente é a diferença entre valor futuro e o desconto. Sendo assim, o valor presente é de R$ 12.250. Se por outro lado
utilizarmos a fórmula que calcula primeiro o valor presente, valor futuro, que multiplica 1 menos I vezes N, teríamos valor final de 15 mil, taxa de 5% ao mês, tempo de 3 meses. Façamos primeiro os cálculos entre parênteses, começando pela multiplicação. 0,05 vezes 3, 0,15. Subtraindo 0,85. Multiplicando por 15 mil, teremos o valor de 12.750. Por favor, observem que ao fazer essa diferença foi registrado errado. Aqui se trata de 12.750. Favor corrigir. Se você fizer a diferença entre valor nominal e valor presente, irá perceber que o desconto é de R$ 2.250. O que nós temos aqui embaixo. Vamos para mais um exemplo. Qual é o valor atual de uma nota promissória de 4.000, paga 6 meses antes de seu vencimento, sob o regime de desconto por fora, a uma taxa de 1,3% ao trimestre? Destacando os elementos fundamentais do enunciado: valor atual, nota promissória o mesmo que valor final, no valor de R$ 4.000, 6 meses antes do vencimento, o prazo que deve ser pago, ou que pretendemos resgatar o título, com uma taxa de 1,3% ao trimestre. Repara que dessa vez a unidade de tempo usada no tempo e a unidade usada para a taxa não são equivalentes. Uma está em meses, outra está em trimestre. Mas lembrando que um trimestre é um conjunto de 3 meses, podemos dizer que 6 meses formam 2 trimestres. Vamos ao cálculo do valor presente. O valor presente seria calculado pela fórmula valor final 1 menos I vezes N, produto do valor final por 1 menos 1 vezes N. Sendo o valor final de R$ 4.000, 1 menos a taxa, que foi convertida para a forma decimal, vezes o tempo, que estava em meses e foi convertido para trimestre. Fazendo primeiro o produto entre parênteses e depois a diferença, chegamos ao valor 0,974, resultado encontrado entre os parênteses, que será multiplicado por 4.000, chegando ao valor de 3.896. Esse é nosso valor presente, com o título descontado 6 meses antes de seu vencimento. Se por um lado tivesse sido perguntado qual é o desconto, bastava fazer a diferença entre o valor da nota promissória, que é o valor final, e o valor presente. Esse desconto, por fora simples, seria um valor de R$ 104. Mas se quiséssemos calcular primeiro o desconto, já que temos o valor da nota promissória, temos o valor final. Com ele, multiplicamos pela taxa, convertida para a forma decimal, e pelo tempo convertido em trimestres. Chegamos ao valor do desconto,
de R$ 104. Se procedermos à diferença entre o valor da nota promissória e o desconto, chegaremos ao valor presente de R$ 3.896. Repara que o exercício poderia ter sido feito primeiro pela primeira fórmula, entre VP e VF, ou direto pela fórmula do desconto, mas em sequência calculando o valor presente. Vejamos mais um exemplo de desconto simples por fora. Agora, queremos saber qual a taxa mensal de desconto por fora utilizada numa operação, que deverá ser quitada 4 meses antes do vencimento, cujo valor de resgate é de R$ 1.000 e cujo valor atual é de 880. Destacando os elementos principais, queremos saber a taxa, temos o tempo de antecipação, que é de 4 meses, o valor do resgate é o mesmo que valor nominal ou valor final, que é de R$ 1.000, e o valor atual de R$ 880. A fórmula mais interessante nesse caso seria a diferença entre valor final e valor presente, que nos daria o desconto. Agora, vale lembrar que o desconto também é calculado da seguinte maneira: valor final vezes a taxa vezes o tempo. Taxa e tempo na mesma unidade. De R$ 1.000 pagarmos 880 significa que tivemos um desconto de R$ 120. Se multiplicarmos o valor final, 1.000, pelo tempo de 4 meses, teremos um valor de 4.000, que ainda não pode ser multiplicado pela taxa, porque esse valor é desconhecido. Fazendo a operação inversa, ou seja, os 4.000 que estão multiplicando, passarem para o outro lado dividindo, teremos a divisão 120 por 4.000 e assim acharemos o valor de I. Nesse caso, o valor de I é 0,03 ou 3%. Para obter esse valor em porcentagem, lembre-se que é só proceder de maneira inversa. Se a taxa para os cálculos é dividida por 100 para transformar em decimal, para devolver para a forma percentual, devemos multiplicar por 100. Agora, veremos o desconto por dentro simples. Não mais descontos por fora, descontos por dentro. Também chamado de desconto racional ou real. É chamado de desconto real porque deveria ser o desconto realmente aplicado. Vejamos por quê. Bom, a fórmula principal para o cálculo do desconto por dentro simples é a aplicação direta do valor presente multiplicado pela taxa e pelo tempo. Lembrem-se, valor por dentro cai direto em cima do valor presente. Então, desconto por dentro, direto do valor presente. E vamos recordar o cálculo de juros simples. O montante nos juros simples é calculado pela fórmula capital vezes 1 mais I vezes N. Se de novo fizermos uma troca de variáveis, chamarmos o montante de valor final, o capital de valor presente, teremos a equação equivalente para trabalhar com desconto por dentro simples. Basta, para isso, passarmos essa expressão que se encontra no segundo membro para o primeiro membro dividindo. E assim, a relação entre valor presente e valor futuro será vista como valor presente
é o valor futuro dividido por 1 mais i vezes n. Repara que esse resultado é uma fração. E fração é a forma como os números racionais são representados. Por isso, o nome de desconto por dentro ser racional ou desconto por dentro ser real, porque ele veio exatamente da fórmula que ocorreu a capitalização, só que no processo inverso. E como sua resposta está em forma de fração, é um número racional. Simplificando o processo, podemos ficar somente com essas duas fórmulas. Desconto por dentro simples, taxa caindo diretamente em cima do valor principal, ou valor presente, vezes o tempo. Se quisermos saber o valor presente de maneira mais imediata, basta dividirmos o valor final por 1 mais i vezes n. Vejamos alguns exemplos de aplicação. Desconto simples por dentro, desconto racional ou real. Um título com valor nominal de R$ 15.000 será descontado 3 meses antes de seu vencimento, com desconto racional simples, com uma taxa de desconto de 5% ao mês. Qual é o valor do desconto? Qual é o valor atual dessa dívida? Destacando os elementos principais e observando que o tempo está em meses e a taxa também, podemos ir direto para os cálculos. Primeiro, calculando o valor presente, que é o valor final dividido por essa expressão. Substituindo pelos valores encontrados no exercício, valor final R$ 15.000, que é o mesmo que valor nominal, taxa de 5% ao mês convertida na forma decimal e tempo de 3 meses. O cálculo se procede aqui da seguinte maneira. Primeiro o produto, 3 vezes 0,05 é 0,15, mais 1 dá 1,15. 15.000 dividido por esse valor dá aproximadamente 13.043,48. Temos aqui o valor presente. A diferença entre ele e os R$ 15.000 do valor nominal será o desconto. Se, por outro lado, aplicarmos direto a fórmula do desconto, agora em cima do valor presente já conhecido, teremos valor presente 13.043,48, o que acabamos de calcular, vezes a taxa de 5%, vezes o tempo de 3 meses. Chegamos ao valor de R$ 1.956,52. Repara que esse valor é exatamente a diferença entre 15.000 e 13.043,48. Pause o vídeo e faça os cálculos. Um segundo exemplo de desconto simples por dentro. Uma dívida de R$ 12.000 será saldada 7 meses antes de seu vencimento. Que desconto racional simples será obtido se a taxa de juros for de 2,25% ao bimestre? Destacando os termos principais e lembrando que aqui a unidade de tempo é meses, enquanto a taxa é bimestres. Temos que converter meses para bimestres. Saímos com a fórmula que primeiro nos dá o valor presente. Substituindo os elementos conhecidos, valor final é o valor da dívida, R$ 12.000, a taxa convertida na forma decimal e o tempo, que é de 7 meses, convertido para bimestre.
Como um bimestre é formado por 2 meses, 3 bimestres e meio nos dá um total de 7 meses. 3 bimestres seriam 6 meses e meio bimestre seria mais um mês. Um total de 7 meses escrito como bimestres. Primeiro fazendo o produto e depois a soma, chegamos ao número 1,07875. A divisão de 12.000 por esse número dá o resultado 11.123,98, mas terá dígitos à sua direita, maiores que 5. Fazemos o arredondamento e passamos para 99. Se por outro lado soubéssemos neste texto o valor presente da dívida, bastava ter aplicado a fórmula do desconto por dentro simples, que é valor presente vezes a taxa vezes o tempo. Valor presente, que acabamos de descobrir, ignorem o dígito 7 e considerem um 9, vezes a taxa percentual, escrita apenas na forma decimal, vezes o tempo em bimestres. Valor aproximado, R$ 876,01. Esse valor é exatamente a diferença. Voltemos. Esse valor é exatamente a diferença entre a dívida de R$ 12.000 e o valor atual dessa dívida, 7 meses antes do vencimento. Vamos para o nosso último exemplo. Calcule o valor de desconto de um título que será resgatado hoje, com vencimento para daqui a 6 meses. Se o seu valor nominal for de 20.000 e a taxa de desconto por dentro for de 30% ao ano. Quero calcular o valor do desconto 6 meses antes do vencimento para um valor nominal de 20.000 com taxa de desconto de 30% ao ano. Novamente, levando a unidade do tempo para ano, 6 meses trata-se de meio ano. Substituindo os valores na fórmula do valor presente, 20.000, valor nominal, valor final, ou valor do título, a taxa de 30% convertida para a forma decimal e o tempo de 6 meses convertido para ano, que é 0,5 ano. Primeiro feito o produto e em seguida a soma, o resultado aqui no denominador será 1,15. Dividindo 20.000 por esse número, chegamos ao número aproximado de R$ 17.391,30. Supondo que soubéssemos o valor atual dessa dívida, ou desse título, que agora está sendo resgatado 6 meses antes do vencimento, supondo que já soubéssemos que esse valor era R$ 17.391,30, poderíamos ter utilizado a fórmula do desconto por dentro simples diretamente sobre esse valor. R$ 17.391,30 multiplicado pela taxa de 30% convertida em decimal e pelo tempo de 6 meses convertido para ano. Resultado desse cálculo, R$ 2.608,70 é o desconto que esse título terá. Mas esse desconto não precisava ser calculado por essa fórmula. Uma vez que já sabemos quem é o valor presente, bastava ter feito a diferença, 20.000 menos R$ 17.391,30. Resumindo a aula de hoje, desconto por fora simples é aquele cujo desconto
taxa e tempo cai exatamente em cima do valor final. Então, desconto por fora simples, taxa e tempo incidem diretamente sobre o valor final. Desconto por dentro simples, racional ou real, tem taxa e tempo incidindo direto no valor presente, por fora no valor futuro, por dentro no valor presente. Suponhamos que no desconto por fora não sabemos quem é o valor final. Podemos utilizar essa fórmula que faz a conversão de valor presente em valor futuro e vice-versa. Suponhamos que no desconto por dentro não tenhamos o valor presente. Essa é a fórmula que nos conduz ou faz a relação entre valor presente e valor futuro. Observe que no desconto por dentro ou desconto racional, essa fórmula do valor presente é escrita em forma de fração, desconto racional, característica de número racional. E essa fórmula também recebe o nome de real, por ser exatamente a inversão da fórmula de capitalização, vista quando calculamos montantes em juros simples. Espero que a aula tenha sido clara e até uma outra oportunidade.